Imagine você entrar numa loja de materiais de construção e se deparar com uma torneira sendo vendida a mais de R$ 1.000, feita de cano de PVC comum. Agora, imagine uma estante feita de pallets de madeira, sendo vendidos como móveis rústicos de luxo, também por centenas ou até milhares de reais. E a pergunta que fica é, quando você compra algo, você paga pelo produto ou pela história que construíram em volta dele? Porque um objeto barato, colocado no ambiente certo, com o nome certo, de repente passa a valer muito mais. Ao longo desse vídeo eu vou te mostrar como a indústria se aproveita desse fenômeno e como o nosso cérebro reage a tudo isso. Esse é o Fatos Sem Fim e hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a indústria da gourmetização. Para entendermos um pouco mais sobre esse termo gourmet, nós vamos voltar um pouquinho na história. Historicamente, era um adjetivo utilizado para descrever uma pessoa que tinha um paladar refinado, conhecedor de vinhos e de boa mesa. Então não era a característica de um produto, mas sim uma característica humana, uma característica de uma pessoa. Mas em algum momento, isso mudou completamente. Hoje existe carne gourmet, sal gourmet, pipoca gourmet, água gourmet, torneira gourmet e muitas outras coisas. E aqui está a definição mais honesta que eu consigo dar para esse fenômeno. A gourmetização ela é o processo de você transformar um produto ou um serviço comum em algo percebido como sofisticado, de alto valor. Isso vai acontecer através da mudança do nome, do ambiente que foi colocado, da embalagem ou da narrativa e a apresentação. Esse fenômeno fica ainda mais interessante quando notamos que ele não fica restrito à comida. Ele se espalha por móveis, decoração, roupas, tecnologia, cosméticos, por praticamente tudo que se pode ser vendido. Na verdade, o ponto-chave sobre a gourmetização é que ela não vende apenas produto, ela vende uma percepção. E eu vou começar com um dos exemplos que é o mais comum, que é sobre o mercado de carnes. Durante décadas, o boi brasileiro era dividido em categorias simples. Haviam os cortes nobres, picanha, filé mignon, alcatra, e haviam os cortes de segunda, como o acém, o músculo, a paleta. Só que daí veio uma virada silenciosa e milionária. O acém dianteiro, que é uma parte do boi em que qualquer açougueiro de antigamente vendia tranquilamente como uma carne de segunda, passou a ser cortado de uma forma diferente e ser vendido como Denver. A paleta foi reaproveitada e virou Flat Iron, o nome inspirado nos antigos ferros de passar roupa pela forma plana do corte. O Short Rib é a costela, mas com nome americano e preço triplicado. E o Tomahawk, talvez o mais simbólico de todos, é um Prime Rib com o osso longo intacto. O osso que antes era naturalmente descartado ou vendido a preço de sucata, virou o grande atrativo visual do prato. A foto perfeita, o símbolo do churrasco sofisticado. O sabor mudou significativamente? Em alguns casos sim. A qualidade de produção, a raça do animal e o manejo realmente importam no resultado final. Mas na maioria dos casos, o que realmente mudou foi apenas o nome e o contexto em volta do produto. Surgiram as boutiques de carne, açougues que parecem joalherias, o corte exposto como se fosse uma escultura, o atendente que explica o marmoeiro, a raça do animal, a fazenda de origem e até a altitude do pasto. E funcionou. O mercado de carnes premium no Brasil cresceu cerca de 20% ao ano na última década, mesmo em período de retração econômica. Mas essa mesma lógica vai muito além do açougue e do mercado de carnes. O estilo de decoração chamado industrial começou nos anos 1960 lá nos Estados Unidos. Em Nova York, pessoas que precisavam de moradia barata ocuparam galpões e armazéns e, por necessidade, incorporaram os materiais que já estavam lá, como os canos aparentes, tijolos expostos, madeira bruta e metal enferrujado. Era uma solução para os mais pobres, era o que tinha, era o improviso. Cerca de 50 anos depois, esse mesmo estilo passou a ser uma tendência global de decoração de alto padrão. E é claro que o mercado foi rápido em notar a oportunidade. Hoje, numa loja de decoração qualquer, você encontra, por exemplo, as torneiras que nós falamos, feitas literalmente de cano de PVC. O mesmo material que custa entre 10 e 30 reais um metro em uma loja de construção comum. E elas são comercializadas com nomes como torneira design industrial, acabamento raw ou estilo pai, com preços que podem passar de mais de R$ 1.000. Existe até um mercado paralelo fascinante. Tutoriais no YouTube ensinando como fazer a mesma torneira em casa, por menos de 50 reais, com o mesmo cano de PVC. A torneira é idêntica, o que muda mesmo é a embalagem e o contexto em volta dela. Esse mesmo raciocínio se aplica também ao mercado de móveis. Aquela mesma estrutura usada para transportar mercadorias em depósitos e caminhões custava durante muito tempo alguns reais ou era descartado gratuitamente. Quando esse estilo rústico artesanal virou tendência, esse mesmo pallet ganhou um nome novo: madeira reaproveitada de reflorestamento, móvel sustentado de pinos natural,
Ou seja, com acabamento em verniz, um parafuso a mais e uma boa fotografia, a mesma peça começou a ser vendida em lojas de decoração por centenas ou até milhares de reais. Ou seja, o que manda realmente é a narrativa por trás do produto. E como nós ainda vamos ver aqui ao longo deste vídeo, isso tem um valor real para a mente humana. A indústria da moda pratica esse tipo de gourmetização há mais de décadas, e talvez com mais maestria do que qualquer outro setor. Pense numa camiseta branca básica, algodão, gola redonda, manga curta, um produto que existe há mais de um século, que qualquer fábrica produz e que você encontra por R$20 em qualquer camelô. Agora coloca nessa mesma camiseta uma etiqueta de marca conhecida, uma narrativa sobre o algodão de longa fibra, uma foto montada em um cenário minimalista e uma frase impactante. O preço poderia subir facilmente para mais de 400 ou até R$500. E ainda assim as pessoas compram e compram convictas. No universo dos tênis, o fenômeno é ainda mais explícito. Um tênis de lona, basicamente tecido e borracha, pode custar de R$50 a R$2.000. A diferença técnica entre eles é mínima, só que a diferença simbólica é imensa. A marca não vende proteção para os pés, ela vende identidade, pertencimento, a sensação de fazer parte de um grupo que entende de estilo. E o setor de sneakers foi além. Criou a escassez artificial, edições limitadas lançadas em quantidades propositalmente pequenas, gerando filas, listas de espera em um mercado de revenda onde um tênis de $200 pode ser revendido por mais de $2.000. E muitas vezes o produto em si não melhorou, foi apenas o argumento de raridade que criou um valor que não existia anteriormente nesse material. Isso é a gourmetização em sua forma mais pura. O valor está inteiramente na construção simbólica em volta do objeto, e não no objeto em si. Mas por que isso funciona e como somos tão suscetíveis a uma narrativa em volta de um produto? E a resposta para essa pergunta está na neurociência. Neurologistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia conduziram um experimento que ficou famoso. Participantes degustaram vinhos enquanto tinham o cérebro monitorado. Quando acreditavam estar bebendo um vinho mais caro, a região do cérebro associada ao prazer mostrava atividade visivelmente mais intensa, mesmo quando o vinho era idêntico ao vinho mais barato. Isso não é ingenuidade, muito pelo contrário. É como o cérebro humano processa o mundo. Quando esperamos qualidade, a nossa percepção ela se ajusta para confirmar essa expectativa. É o que os pesquisadores chamam de modulação de experiência pelo contexto. Um experimento simples ilustra isso bem. O mesmo prato de macarrão servido num prato de porcelana, com iluminação suave e música ambiente, é avaliado como mais saboroso do que o mesmo prato servido num recipiente de isopor, mesmo sendo a mesma receita. Ou seja, o ambiente ele é parte do produto e o contexto ele é parte da experiência. E é claro que a indústria entende isso profundamente. A textura da embalagem, o som do papel sendo aberto, a fonte escolhida para o nome do produto, o cheiro da loja, a forma como o vendedor fala sobre o item, tudo isso é design de percepção, é a gourmetização sendo aplicada. Como especialistas em branding de luxo descrevem, as marcas não vendem apenas produtos, elas vendem pertencimento, distinção e memória. Quando essa narrativa é bem construída, o cérebro recebe o produto como genuinamente superior, mesmo que objetivamente ele não seja. Quando nós olhamos para esses exemplos que eu citei, é possível identificar 3 mecanismos principais que a gourmetização usa para transformar o comum em especial. O primeiro deles é a mudança de nome. O Accent dianteiro, que citamos, vira Denver. Um cano de PVC normal vira acabamento pipe industrial. Pallet de madeira vira móvel rústico artesanal de reflorestamento. Pedra de rio vira cristal de cura. O produto em si não muda, mas acontece que o nome ele vai carregar consigo um universo de associações novas. E essas associações vão ter um valor real sobre a percepção de valor sobre esse produto. Segundo, a mudança de ambiente. O mesmo produto em contextos diferentes tem valores percebidos completamente distintos. Um pallet de madeira num depósito não vale nada. O mesmo pallet numa loja de decoração com iluminação planejada e uma plaquinha bem escrita vale centenas de reais. Uma roupa idêntica numa arara de camelô e numa loja de shopping com provadores bem iluminados e vendedores treinados não é percebida como o mesmo produto. O ambiente conta parte da história e a história cobra pelo espaço que ocupa. Terceiro, a narrativa. Esse é talvez o mecanismo mais poderoso. Uma narrativa bem construída justifica o preço antes do consumidor questionar. Ou seja, você pode usar uma frase como feito à mão, produzido em pequenos lotes, origem rastreável, do campo à mesa. Essas frases ativam algo no consumidor que vai além da razão. Elas criam uma conexão emocional com o produto. E conexão emocional, nas pesquisas de comportamento do consumidor, é o preditor mais forte da disposição a pagar mais.
Só que quando nós olhamos para todos esses casos, todos esses exemplos que nós citamos aqui ao longo desse vídeo, fica uma pergunta que é bem honesta. Em todos os casos, sempre vai ser enganação? A resposta é que não. Existe uma face completamente legítima da gourmetização. Existem produtores que passaram anos da sua vida aperfeiçoando um processo. Pequenos cafeicultores, por exemplo, que mudaram completamente sua técnica de colheita e fermentação para entregar um grão diferente. Marceneiros que realmente estudaram design, desenvolveram algo único com a mesma madeira que outros simplesmente descartavam. Para esses produtores, esse posicionamento premium não é ilusão. Às vezes é a única forma de sobreviver no mercado competitivo dominado por grandes indústrias e de ser remunerado de forma justa pelo trabalho real que existe por trás do seu produto. O problema realmente acontece quando essa narrativa de sofisticação acontece sobre um produto que basicamente não mudou nada ou quase nada. No final das contas, a gourmetização não é boa nem má em si mesma, ela é apenas mais uma ferramenta no mercado. A verdade é que vivemos em um tempo em que a experiência de se consumir algo virou tão importante quanto o produto em si. E essa indústria da gourmetização, ela entendeu isso melhor do que qualquer um. Ela percebeu que as pessoas não compram apenas objetos, elas compram histórias, identidades. Isso responde a um desejo humano genuíno. Não há nada de errado em queremos pagar por experiências melhores, em pagar mais por algo que realmente entrega mais. Da próxima vez que você estiver na frente de um corte de carne com um nome em inglês, de um item de decoração em uma loja ou de um tênis de edição limitada, vale se perguntar com uma curiosidade sincera e sem julgamento: o que exatamente você está comprando? O objeto ou o universo que construíram em volta dele? Então esse foi mais um vídeo aqui no Fato e Sem Fim. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo.